Então veja só, nós fazemos o discipulado. A ideia de quem faz o discipulado é fazer o discipulado para os novos convertidos, para depois ele passar para o batismo. Essa é a nossa visão. De acordo com a nossa visão, para participar da Santa Ceia, existem duas ordenanças. Para participar da Santa Ceia, para o batismo, para o da ceia. Beleza. Sendo que na igreja antigamente, apostólica, participava da ceia todos os crentes, os que já foram batizados e os que ainda não tinham sido batizados. Quando Filipe tem o encontro com o eunuco, depois daquele momento da palavra, automaticamente o eunuco vai chegar e vai dizer assim: olha, eis aí água, o que é que me impede de ser batizado? Ele fez tradução de fé, fez discipulado. Aí ele fala para mim assim: não, se creres, entendeu? Então tem muita coisa que existe hoje que é coisa nossa, tem coisa que é coisa boa, irmãos, que serve para a organização da igreja. Só que eu não posso pegar muita coisa ao pé da letra, a pé e pouco. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou na igreja do pastor Wilker lá. Eu chegando lá, eu serei o quê? Apresentado como visitante. Mas saber que isso é coisa nossa. Irmãos, nós somos igreja. A igreja de Cristo é uma. Eu aprendi o seguinte: que quando eu vou para uma igreja, eu não sou mais Betel. Se eu entrar na sua igreja, naquele momento que eu estiver ali, eu faço parte do seu ministério. Então eu preciso enquadrar a liturgia do seu ministério. Então a gente está presente. Olha, irmão, está o pastor que está no visitante. Irmão, visitante não é o pastor, não. O pastor é crente, faz parte do corpo de Cristo. Visitante é o ímpio, irmão, está aí. E não aceitou Jesus. Então perceba que tem muita coisa que é coisa nossa, irmão. Entendeu? Mas se formos pegar muita coisa na igreja, realmente, muita coisa, pastor, a gente ia mudar. Pode ter certeza. Então o que acontece? Deus tratando, olha, ministério feminino de pastora não tem apoio bíblico nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nós vamos dizer, os ofícios para o ministério do Novo Testamento que podemos defender é presbítero, diácono e bispo. As demais funções surgiram devido ao crescimento da igreja para o serviço ao ministério. Tá certo? Mas não é ofício. Vou dar um exemplo. João, quando tem a visão do Apocalipse, ele vê quantos anciões? 24. 24 anciões e vê 24 tronos. Então 12 desses tronos serão ocupados por os cabeças das tribos de Israel. E os outros 12 serão ocupados pelos apóstolos, porque não existem mais apóstolos. Existe o serviço apostólico para o ministério. Entendeu? Hoje, aqueles que se denominam apóstolos deveriam ter em mente que eles precisam fazer o que o apóstolo fez lá atrás, seguir a mesma visão de Cristo, seguir a mesma visão dos apóstolos, mas entendendo que eles fazem o trabalho do apóstolo, mas eles não são apóstolos como Cristo, porque Jesus escolheu apenas dois para este, ok? Então vamos lá. Ela pastora de ovelha. De ovelha. Mas tem pessoas que ainda dizem que... Outra coisa, veja só. Você percebe, veja só. Jesus, o pessoal diz que Pedro é o primeiro papa da igreja. Que a igreja foi edificada em Pedro. Isso não existe. Jesus olha para Pedro: tu és Petro, pequeno fragmento de pedra. E sobre esta pedra, está falando dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Pedro vai dizer lá na primeira e segunda epístola: Cristo é a pedra angular e esquina, rejeitada por muitos,
ele deixa claro que o pilar da igreja é Jesus. Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta a ovelha é o quê? Pastor. É o pastor. É como Jesus diz: olha, você vai fazer o que o pastor faria: cuidar das ovelhas, alimentar, proteger as ovelhas. Mas qual foi o momento que Jesus consagra Pedro como pastor? Você não vê. Ele diz: apacenta as ovelhas. E quem apacenta as ovelhas é o pastor. Mas Jesus deixou claro em João capítulo 10: eu sou primeira pessoa da conjugação verbal singular. Eu sou o pastor. Primeira pessoa da conjugação verbal singular, artigo definido. Ele está deixando claro: eu sou o pastor. Nós recebemos esta nomenclatura para o ministério, para o serviço pastoral. Paulo fala do serviço pastoral. Entendeu? Quem Paulo consagrou como pastor? No Novo Testamento. Você vê Paulo consagrar quem? Não, Timóteo, ele era pastor e era, porque ele servia como pastor. Ele fazia a função do pastor, que era cuidar do rebanho. Logo, ele recebe o reconhecimento de pastor. Mas quem consagrou Timóteo como pastor? Entendeu? Então, tem nomenclaturas que foram criadas, tá certo? Por Paulo nas epístolas, que é para o serviço ministerial. Paulo deixa claro: serviço ministerial, para servir ao ministério, para servir à igreja.